Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das diferentes lavouras nas diferentes culturas espalhadas pelo Brasil. Dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de maracujá lá no estado de Santa Catarina. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Henrique Belmonte Petri, ele que é pesquisador da EPAGRE na Estação Experimental de Uruçanga, em Santa Catarina, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Henrique, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, o prazer é nosso e estamos à disposição. Henrique, os trabalhos de colheita dessa safra já praticamente encerrados aí no estado, como é que foram as condições para realizar essa colheita? Teve alguma dificuldade durante esse processo, durante esses trabalhos de colheita? Então, é uma safra que a gente considera uma safra um pouco atípica, né? Já que o inverno passado, né, que ele se estendeu um pouco mais, entrou na primavera, digamos assim, né, com temperaturas mais baixas. Então, isso atrasou um pouco o início da safra do maracujá aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que o maracujazeiro aqui em Santa Catarina é cultivado de forma anual, inclusive por força de uma portaria estadual que obriga um período de vazio sanitário. Então, isso faz com que os produtores tenham uma necessidade para tornar mais rentáveis os seus pomares, uma produção bem precoce, que é um período onde o preço está alto no mercado nacional, próximo às festas, né, de final de ano. Então, essa produção precoce esse ano ficou um pouco mais prejudicada por conta disso, e então acabou tendo essa intercorrência assim, no início da safra. Além disso, janeiro foi bastante chuvoso, nós tivemos aqui quase que 2 semanas assim, de dias nublados e bem chuvosos, o que também favoreceu o aparecimento da verrugose, que para nós é a principal doença fúngica que ocorre na cultura no sul do Brasil, dadas condições climáticas aqui, principalmente em Santa Catarina. Então, isso também prejudicou um pouco a produtividade dos pomares. Mas ainda temos alguns produtores, até o período do vazio institucional, que começa dia 1º de julho, ainda alguns produtores estarão colhendo, mas muitos que conseguem, aqueles mais organizados, que acessam mudas de melhor qualidade, já conseguem estar iniciando o seu período de vazio e focando na produção de mudas ou no preparo do terreno para a próxima safra. E aí, Henrique, você comentou, né, sobre a produtividade, como é que ficaram esses resultados obtidos na safra desse ano? A gente espera uma manutenção, uma ligeira alta, mesmo com esses problemas, porque tem sido uma crescente nos últimos anos da produtividade do maracujá por aqui, pela forte adesão de novas tecnologias pelo setor produtivo. Então, aí nós, com essa questão da necessidade de se fazer um vazio sanitário por conta do manejo da virose e do endurecimento dos frutos, que é a principal doença em nível mundial dessa cultura, a gente, com esse vazio sanitário, força o cultivo anual, e isso forçou também o produtor, para ele se manter na cultura, a entrar num sistema de manejo um pouco mais tecnológico, então, porque o investimento acaba sendo maior, compra muda todo ano, tem que renovar a área, e isso é obrigatório, existe fiscalização, então, quer dizer, o produtor tem que aderir a esse vazio sanitário de forma obrigatória, e acabou também isso trazendo alguns benefícios, no sentido de que mudas melhores trazem produções de melhor qualidade, mais precoce, e o produtor acaba tendo maiores produtividades. Aqui no nosso caso, o pomar de primeiro ano ele é sempre bastante produtivo, nós temos uma cultivar bastante adaptada, foi selecionada aqui na região, que é o maracujá que a gente chama Catarina, desenvolvido pela EPAGRE junto aos produtores da região. Então, com todo esse e um pacote tecnológico que a EPAGRE tem divulgado junto com as entidades parceiras, trouxe melhorias produtivas para os produtores, maiores possibilidades de rendimento, né, de safra nos últimos anos. E isso faz com que a nossa média, se pelo menos se espera uma estabilidade
rentabilidade ou até um pequeno aumento na produtividade do Estado. E aí, Henrique, pelos números, né, divulgados pela própria Epagre, essa safra 2021 teve uma média de produtividade entre 25 e 30 toneladas por hectare, uma produção total de 60 mil toneladas. Como é que esse resultado se posiciona aí na média do estado? Foi uma safra boa? Foi uma safra baixa? Qual que é a posição dela aí no ranking? É uma safra boa, né? Nos mantém entre os primeiros produtores nacionais, né? Entre os primeiros, né? Mas não o primeiro, o maior produtor nacional provavelmente vai ser ainda a Bahia. Claro que esses dados vão ser processados ainda, o IBGE divulga, né? Sempre com um ano e meio depois do final da safra, mas provavelmente Bahia e Ceará continuarão sendo os maiores produtores, mas uma safra de 60 mil toneladas ainda posiciona Santa Catarina provavelmente entre os 5 maiores produtores do país, se não o terceiro, né? Então, é o que a gente espera, é manter esse setor que é bastante importante para a agricultura familiar, principalmente do sul do estado, entre as maiores regiões produtoras do país, com uma comercialização que hoje, no CEAGESP, né, e nos principais CEASAs do sudeste do país, sendo como o segundo principal fornecedor desta fruta para estas centrais de abastecimento. Então, o CEAGESP já é consolidado aí que Santa Catarina tem uma participação de até 30% da produção das frutas, variando entre 25% a 30% do volume comercializado de maracujá. Então, o que a gente sempre espera é a consolidação da nossa região cada vez mais, né, como uma das mais importantes do país e mantendo boas produtividades, que é o que vai garantir um bom rendimento econômico, no final das contas, para o nosso produtor. Agora, entrando nas questões de custo de produção, Henrique, você comentou, né, os custos elevados, essa busca por mudas, busca por tecnologias. Como é que ficou esse cálculo de custos de produção nessa safra, se a gente levar em conta aí a média para produzir o maracujá em Santa Catarina? Então, até foi divulgado, né, em algumas unidades que a gente tem acompanhado mais de perto, alguns produtores, esse custo ficou novamente maior. Isso também se deve ao cenário atual de que o próprio diesel e outros insumos agrícolas todos subiram, né, com a forte alta do dólar e tudo mais. Então, a gente acaba tendo um reflexo, e produção de frutas que é demandante de insumos e insumos de qualidade, e ainda mais uma produção tão especializada como é no caso do maracujá, acaba tendo um impacto alto no custo de produção. Isso também força o produtor a ser mais racional na hora de escolher os seus insumos, a buscar assistência técnica, né? Então, a Epagre tem sido bastante demandada nesse sentido, e as cooperativas e técnicos da região aqui também. Então, no sentido aí de redução de custos, racionalização no uso de insumos, para que se tenha uma safra cada vez mais rentável, né? E dentro de uma lógica econômica bastante racional. Então, é uma tendência que os nossos produtores tenham essa prática de racionalizar e de usar cada vez mais os insumos de maneira visando economia, para manter, né, sem perder a qualidade, para também manter os pomares rentáveis aqui na nossa região. E aí, justamente desse outro lado, do lado da rentabilidade, como é que ficaram os preços médios para venda desse maracujá? O produtor conseguiu, com esses preços de venda, repor aí esse aumento nos custos? É uma fruta que a comercialização dela está se eu não me engano, entre as 10 mais comercializadas nas principais centrais de abastecimento, né? E é uma fruta, mas ela acaba não sendo talvez aquela de primeiro consumo, como é o caso de uma banana, de uma laranja, né? Que tipicamente o brasileiro compra e são as frutas mais consumidas. E ela é uma fruta que acaba sendo mais utilizada para receitas, para sucos. Então, se a gente for pensar num ano de crise como estamos, onde aumentou o desemprego por conta também da pandemia e tudo mais, houve uma pressão para que os preços fossem um pouco mais baixos do que tradicionalmente o produtor recebe.
Então, esse ano exigiu mais esse esforço do produtor em racionalizar a sua produção, porque o preço também não ajudou, ficou abaixo da média. Essas questões ainda estão sendo fechadas, os números, né? Mas espera-se aí que esse valor seja abaixo da média, o preço pago ao produtor, com certeza. E aí, Henrique, um outro ponto importante que você tocou aqui durante a nossa conversa é a questão de doenças, como é que foi a pressão nesse sentido nessa safra e como é que estão as pesquisas aí da EPAGRE para conseguir lidar com esses problemas daqui para frente. Certo. Então, aqui na nossa região, assim, em termos de pragas e doenças, nós temos 3 problemas principais, vamos dizer assim, né? Hoje, a verrugose é a doença fúngica mais importante, ela acaba depreciando principalmente essa primeira fruta que é lançada no mercado, que é a primeira colheita do maracujá, normalmente dezembro, janeiro, e principalmente anos frios e com uma primavera um pouco mais úmida, ela acaba se pronunciando e causando lesões que acaba tirando um pouco o valor da fruta no mercado, não afeta em nada a questão de qualidade interna, né, da polpa e tudo mais, mas o comprador acaba, né, tendo problemas na comercialização, eles exigem uma fruta mais íntegra, nesse sentido, mais lisa, apesar que pequenas verrugas, como é o caso da verrugose, que causa esse fungo, né, não teria tanto esse apelo, mas acaba sendo como a gente pode dizer, um fator de desclassificação ou de menor remuneração. No início da safra também temos a mosca do botão floral do maracujazeiro, que tem sido uma importante praga aqui para nós, principalmente porque ela ataca os órgãos reprodutivos, os botões florais, antes que a flor se abra, e acaba derrubando boa parte desses botões, e a incidência da mosca, ela acontece aqui de forma natural na nossa região, acaba, normalmente, é uma praga de difícil controle, e acaba tendo um reflexo também nessa produção precoce, basicamente. Então, a gente tem um efeito bastante complicado e nós estamos com essas 2 pragas, principalmente com pesquisas. Tem um fitopatologista se dedicando à verrugose, aqui ao controle de verrugose, e temos uma colega entomologista, a doutora Érica, e o fitopatologista, o doutor Mauro, também se dedicando a mosca do botão floral, que é uma praga até pouco conhecida, de uma família diferente das moscas das frutas, né? Ela é uma parente, né? Uma mosca também, mas que necessita de mais pesquisas aí para a gente poder cada vez mais melhorar o manejo dessa praga. Além disso, a própria virose, né? Que a adoção tem sido grande do manejo preconizado pela EPAGRE e entidades parceiras, principalmente com o vazio sanitário, que é obrigatório no estado. Este ano aí a fiscalização feita pela SIDASC, que é a empresa responsável pela fiscalização agropecuária no estado, também vai, por conta da portaria, exigir que os viveiros sejam telados, com tela anti-afídio, de pelo menos 40 mesh. Então, isso faz com que aumente a exigência para o produtor para uma produção de mudas de qualidade. Além disso, muitos produtores também têm adotado mudas avançadas, mudas altas, que ajuda na precocidade dos pomares a produzir cada vez mais cedo em maior quantidade, que é quando o mercado remunera. Mas, mesmo assim, a virose, mesmo com as estratégias de vazio sanitário, algumas regiões que tiveram mais problema com vizinhança, alguma coisa também na divisa com o Rio Grande do Sul, onde não há essa obrigatoriedade, né? Principalmente no município como Mampituba, os produtores em municípios como São João do Sul, Praia Grande, tendem a sofrer um pouquinho mais, porque o inóculo lá não é eliminado no inverno e acaba afetando os pomares do outro lado do rio Mampituba, né? Na divisa. Então, tem um pouquinho desse problema. Então, a gente nota que o extremo sul catarinense, principalmente os municípios de São João e Praia Grande, podem ter um problema maior nessa questão. Mas, com a realização do vazio sanitário, nós temos tido uma ótima experiência em reduzir os impactos da virose, principalmente no início da safra, que é quando o produtor garante ali o seu, digamos assim, os custos de produção e a principal
tira a principal receita do pomar, que é até o mês de março, início de abril, que é quando está a principal colheita sendo feita, quando o mercado está mais aquecido para essa fruta. Henrique, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a safra 2020-21 de maracujá em Santa Catarina. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Estamos aqui à disposição, ficamos a Epagre agradecidos pelo convite, também expor um pouco do nosso trabalho junto ao setor produtivo. É um desafio grande em estar produzindo maracujá na nossa região, condições climáticas, fazemos um grande trabalho de adaptação em conjunto com os agricultores, com os técnicos, com a extensão rural. Então, para nós aí tem sido uma satisfação manter esse setor ativo e bastante importante aí no cenário nacional, e nós continuamos atrás sempre de novas tecnologias, estamos em busca sempre de trazer novidades para o nosso produtor, e esperamos que a próxima safra seja melhor do que essa, se Deus quiser. Muito obrigado e um abraço a todos. Henrique, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Conte com a gente. Um obrigado. Esse o Henrique Belmonte Petri, ele que é pesquisador da Epagre na Estação Experimental de Uruçanga, em Santa Catarina, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foi a safra de maracujá 2021 lá em Santa Catarina. Os trabalhos de colheita estão na reta final, apenas alguns produtores ainda finalizando suas atividades e com isso expectativas divulgadas pela Epagre de uma produtividade média entre 25 e 30 toneladas por hectare para uma produção final no estado de 60 mil toneladas nos 2 mil hectares de pomares da fruta. O Henrique destacando que essa produção de 60 mil toneladas posiciona Santa Catarina pelo menos no top 5 de estados produtores de maracujá no Brasil, talvez até mesmo entre os 3, atrás ali de Bahia e de Ceará, e uns rendimentos muito positivos para esse ano, que teve dificuldades climáticas. O inverno se estendeu lá em Santa Catarina no inverno passado, adentrou a primavera com temperaturas muito baixas, o que prejudicou um pouquinho a produção mais precoce da fruta, com isso reduziu um pouquinho esses índices alcançados, mesmo assim uma safra positiva do lado da produção, do lado da produtividade. O Henrique destacando também o aumento nos custos de produção para essa safra, puxados ali por todos os insumos utilizados nos pomares, também o diesel utilizado na cadeia, e, por outro lado, uma redução nos preços obtidos pela venda do maracujá em função da conjectura econômica nacional, esse ano de crise, de desemprego, de pandemia, puxando um pouquinho o consumo e também o preço do maracujá um pouco para baixo. Então o produtor precisou ter bastante planejamento, bastante estratégia para conseguir equilibrar esse aumento no custo de produção com a diminuição dos preços abaixo da média registrados para venda nessa safra. O Henrique também destacando todo o trabalho de pesquisa da Epagre lá em Santa Catarina para entender mais o funcionamento das principais doenças da cultura, buscar alternativas para o produtor se preparar, para o produtor combater essas doenças principais que impactam na produção do maracujá. Então, um trabalho que está sendo realizado pela Epagre lá em Santa Catarina e deve ajudar os produtores nas próximas safras a produzir cada vez mais, cada vez com mais qualidade o maracujá lá em Santa Catarina. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.